Olá, esta é a nona lição introdutória à metaética contemporânea. Hoje trataremos de um tópico de psicologia moral que transparece numa resposta específica sobre a natureza da moralidade. Então, nesse sentido, psicologia moral aqui não se refere a uma investigação empírica, sobre, por exemplo, a motivação para agirmos, mas se refere a uma discussão sobre a natureza da moralidade, se ela é motivante ou não. E nesse sentido, nós temos duas posições metaéticas bastante distintas, que estão aí no título da videoaula de hoje: internalismo e externalismo. Bem, então, para começar, é importante nós caracterizarmos com uma certa clareza a questão fundamental da psicologia moral. Né? E ela pode ser colocada na seguinte pergunta: a moralidade é suficiente para nos motivar a agir? Bem, percebam que estamos então discutindo a natureza da moralidade, as suas propriedades, e não, em primeiro lugar, uma questão de motivação. Né? Então é por isso que é um problema metaético. Bem, essa questão ela tem que ser diferenciada de uma questão que em geral é associada a ela, né, que é muito discutida na ética, mas que não é propriamente uma questão metaética. Então lembremos, por exemplo, que desde os filósofos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, se discute por que devemos agir moralmente. Né? Nos seguintes termos, por que não agir imoralmente se isso fosse mais vantajoso para nós? Então, só para exemplificar, eu gostaria de ilustrar com o debate entre Platão e Sócrates e os sofistas. Lembrem, por exemplo, na República, Platão imagina a situação onde alguém encontra um anel, o anel de Giges, coloca no dedo e se torna invisível. E essa pessoa, então, poderia passar a cometer diferentes crimes, infrações éticas e não ser punido, ou ter uma razoável, digamos, probabilidade de não ser pego. Se isso fosse vantajoso, então, para essa pessoa, por que não, se temos a certeza da impunidade, agir de forma imoral? Bem, a resposta clássica é que, enfim, nunca temos a certeza completa da impunidade e que, portanto, o mais vantajoso mesmo é agirmos de forma virtuosa, porque agindo assim, sendo pessoas morais, agindo de forma ética, nós obtemos aquele que é o maior dos bens, que é a felicidade. Então, afinal das contas, o que quereríamos mais do que alcançar o maior bem, o bem supremo? Então, essa é a justificativa clássica dos filósofos gregos para essa pergunta: por que devemos agir moralmente? Porque a moralidade é parte constitutiva do bem maior que podemos alcançar. Então percebam aí que não é exatamente uma questão sobre as propriedades da moralidade. A questão metaética de psicologia moral, então, ela diz respeito ao problema de se a moralidade é intrinsecamente motivante ou não. Então, além dessa diferenciação, é importante, como veremos, diferenciar outros usos das palavras internalismo e externalismo, não só cotidianamente, mas principalmente nas outras subdisciplinas da própria filosofia. Então, para começar, eu vou usar um artigo do Stephen Darwell que estabeleceu uma espécie de taxonomia para tipos de internalismo, subtipos e diferenciações em relação à perspectiva externalista. O importante aqui, então, é a gente marcar essa definição inicial, por enquanto, de internalismo e externalismo, que ele apresentou e que está traduzido e publicado nesse livro de metaética, que está ali
projetado. É a segunda vez que eu mostro esse livro, exatamente para reforçar, digamos, né, a motivação de vocês para lerem esse trabalho como complemento a essas videoaulas. Então, segundo Darwell, uma pessoa na metaética internalista, se ela sustenta, né, essa tese aparentemente simples de que a moralidade é intrinsecamente motivadora. Tá? Por outro lado, alguém externalista se defende que é necessário associar a moralidade a algo externo, né? Por exemplo, uma recompensa ou uma punição, um castigo, né? Para que as pessoas, enfim, se motivem a agir moralmente, né? Cumpram as exigências, os requerimentos morais. Então, se de um lado nós podemos citar filósofos clássicos como Sócrates, Platão, Aristóteles como internalistas, né? E outros, por exemplo, cada um, claro, à sua maneira, né? Hume e Kant também são internalistas. Hume porque sustenta, enfim, que há um desejo de agir de uma certa maneira, né? E Kant sustenta que a obrigação moral tem a propriedade de nos motivar, né, automaticamente. Nós temos posições talvez já conhecidas, né, embora não com essa terminologia técnica, propriamente externalistas. Então, quem leu e lembra, né, das posições de John Stuart Mill, por exemplo, em relação à punição associada a não seguir o princípio de utilidade, que podem ser, por exemplo, tanto internas quanto externas, né, também. Uma punição pode ser interna se ela, por exemplo, diz respeito ao descumprimento de um dever, digamos, imperfeito, e que gera em nós um sentimento, né, de vergonha por não cumprir aquilo que é um dever imperfeito. Ou pode ser também uma punição externa, no seguinte sentido, né, que se há uma infração a um dever perfeito e, digamos, sei lá, alguém tira a vida de uma outra pessoa, ela é presa e ela perde a liberdade de ir e vir. Então, ir para a prisão, por exemplo, né, é um tipo de punição externa. Então, percebam aqui que nós cotidianamente e até filosoficamente usamos a palavra interno e externo com múltiplos significados. E é importante marcar que mesmo um externalista como Mill, né, ali ocorre uma punição interna e externa, interna baseada num sentimento, externa a perda da liberdade, ambas são punições e para o Mill, então, ambas são formas de garantir que as pessoas se motivem a agir moralmente. Então, isso claramente é uma perspectiva externalista na metaética. Agora, é necessário também diferenciar, né, isso torna complexa e complicada um pouco a discussão metaética, de outros usos de interno e externo, internalismo e externalismo. Então, por exemplo, Bernard Williams tem um artigo chamado Razões Internas e Razões Externas, e ali ele faz uma diferenciação, dizendo, por exemplo, que razões internas são razões internas ao que ele chama de motivational set, que é um conjunto de coisas que nos leva realmente a nos motivarmos a fazer as coisas. Então, dentro de uma perspectiva humeana, por exemplo, o Williams sustenta que o desejo tem que ser um ingrediente desse motivational set, esse conjunto de coisas motivadoras, né? Agora, então é importante diferenciar o debate sobre internalismo e externalismo em relação à moralidade desse tipo de internalismo. Na epistemologia, né, nós também temos o uso de palavras como internalismo e externalismo, que não podem ser confundidos com a definição metaética. Então, por exemplo, quando na epistemologia, na teoria do conhecimento, né, se discutem questões sobre o que justifica as crenças em proposições verdadeiras, né, nós temos perspectivas diferentes. A perspectiva chamada confiabilista, ela é externalista. Por quê? Porque ela diz que
a justificação depende de um processo, né, de obtenção de crenças que tem que ser confiável. Então, por exemplo, através de uma pesquisa laboratorial por cientistas competentes, se produz um certo tipo de conhecimento que fornece razões para sustentar as nossas crenças. Por outro lado, a perspectiva, digamos, do evidencialismo, ela é internalista, né? Ela sustenta que basta que tenhamos, então, evidências que dão suporte às nossas crenças para que nós estejamos justificados em acreditar na verdade de determinadas proposições. Então, sem querer complicar, mas alertando aqui, né, para o uso da palavrinha internalismo e externalismo com múltiplos significados em diferentes âmbitos da própria filosofia, é importante marcar a definição, né, eu vou repeti-la então, entre internalismo e externalismo na metaética. Então, internalista na metaética é quem sustenta que a moralidade é inerentemente motivante. Tá? E externalista é quem nega essa tese e defende que é necessário, exatamente porque a moralidade não é motivadora de forma suficiente, associar à moralidade algo externo, por exemplo, uma punição. Então vamos guardar bem esses conceitos. Para perceber, talvez com maior clareza, o que está então envolvido, né, no internalismo metaético, é que Steve Darwell usa diferentes critérios para fazer esse recorte, né, entre tipos de internalismo. Então, se nós trabalhamos com a perspectiva, né, de diferenciar a moralidade de razões para agir e quisermos compreender as razões morais para agir, nós temos um certo tipo de internalismo. Então, segundo Darwell, uma pessoa é internalista nesse sentido, né, nesse primeiro sentido, se ela sustenta que as razões para agir são internas às exigências morais no seguinte sentido. Se S, sujeito qualquer, né, se S deve moralmente fazer algo, né, então existe necessariamente uma razão para que S faça a qual consiste ou bem no fato de que S deve moralmente agir assim, ou bem em considerações que fundamentem esse fato. Então aqui temos claramente, por exemplo, né, presente a ideia de que se pensamos a moralidade como Kant, né, como sendo fundada em noções como dever, obrigação moral e etc., né, essas obrigações elas precisam ser, de alguma maneira, elas próprias motivadoras. Né? Elas devem fornecer razões para que nós nos motivemos a agir. Né? Bom, claro, essa tese é negada pelos externalistas. Então, eu já citei um filósofo clássico, o Mill, né? Mas temos pensadoras hoje que trabalham com metaética, né? Por exemplo, a Philippa Foot, que é uma importante filósofa inglesa, que escreveu um artigo polêmico, bastante discutido, que exatamente nega a tese de Kant de que obrigações morais são imperativos categóricos. Para Philippa Foot, as obrigações morais são, na verdade, imperativos hipotéticos. Né? E como tal, lembrem do conceito lá de Kant, né, são imperativos condicionais, quer dizer, se eu quero alcançar algo, então devo fazer x, y. Então, para Philippa Foot, que pensa que as obrigações morais são apenas hipotéticas, né, e ela chega a comparar com etiquetas, né, regras de etiqueta, obviamente algo não moral deve estar em jogo, né, para que a gente se motive a agir moralmente. Então, digamos que se estabeleça algum tipo de valor não moral, a partir disso nós poderíamos ter, então, uma compreensão de por que a moral, sendo um meio para atingir um valor não moral, poderia nos motivar a agir. Bem, um outro tipo de internalismo, então, faz um recorte a partir de motivos, razões para agir. Né? Então, isso, acho que agora essa formulação
precisa nos levar a compreender exatamente o que é o internalismo moral. Né? Bem, ela sustenta que uma condição necessária para que P venha a constituir uma razão para S fazer A é a de que S pode ter, e sob condições adequadas de fato teria, uma motivação para fazer A em virtude de uma consciência adequada de P. Desculpa. Bem, então nós percebemos aqui que a ênfase, né, ela está dada aí na consciência, na motivação, né, como propriedades vinculadas ao sujeito e não tanto em relação às obrigações morais. Né? O que eu gostaria então de enfatizar é a necessidade da gente perceber claramente que esse primeiro tipo de internalismo é que pode ser desmembrado em subtipos, e nós vamos fazer isso agora, tendo presente essa definição mais precisa, né, de internalismo moral. Nós vamos discutir como diferentes pensadores e pensadoras que sustentam o internalismo dão foco a diferentes maneiras de fazer. Né? Então, em primeiro lugar, nós temos um tipo de internalismo que é chamado de internalismo de julgamento. Né? E uma pessoa, né, segundo Stephen Darrow, então, um internalista de julgamento, se ela sustenta que se S julga ou crê ou sinceramente afirma que ele deve fazer A ou que ele tem uma razão para fazer A, então ele tem necessariamente uma motivação para fazer A. Então, basicamente o que esse subtipo de internalismo diz? Ele diz o seguinte, que se você julga que deve, por exemplo, manter as promessas, e esse seu julgamento é sincero, né? Você realmente acredita que deve manter as promessas, esse julgamento, né, de que você tem essa obrigação, ele já é motivante. Você automaticamente se motiva a fazer o quê? Manter as promessas. Né? Então, claro, aqui temos que ter presente também a sinceridade no julgamento. Né? Quer dizer, uma pessoa hipócrita poderia julgar que é necessário manter as promessas, mas não se sentir motivado, mas aí estamos diante de alguém que defende algum tipo de hipocrisia moral. Né? Então, todo julgamento de que se deve manter as promessas, se ele é sincero, né, e se há uma certa coerência na vida moral da pessoa, ela se motiva automaticamente a agir. Então, representantes desse subtipo de internalismo é, por exemplo, Richard Hare, Alan Guibert, que são pessoas que trabalham com metaética e ética normativa, que já apareceram nas videoaulas anteriores. Né? Bem, nós temos um outro subtipo de internalismo que é qualificado como sendo um internalismo perceptual. Né? Então, segundo Darrow, uma pessoa é internalista nesse sentido se ela sustenta que é impossível para uma pessoa conhecer diretamente ou perceber a verdade de uma proposição normativa sem estar motivada. Né? Então, por exemplo, se alguém diz deve-se manter as promessas e eu considero isso verdadeiro, né, que é de fato o caso que se deve manter as promessas, e se considerar verdadeiro essa proposição, por exemplo, é intrinsecamente motivante. Né? E nós temos, claro, diferentes autores e representantes, né, desse subtipo. Então, que vai desde Platão, que já foi mencionado como internalista, né, que sustenta que quando nós apreendemos a forma do bem em si, né, nós nos motivamos a buscá-lo. Então, há uma espécie assim de magnetismo aí, né, na apreensão do bem em si, quer dizer, ele nos leva, né, a nos motivarmos em relação à sua obtenção. Né?
Assim também intuicionistas defendem que há propriedades e fatos morais que são independentes da mente humana, mas cuja apreensão, a intuição dessas propriedades, nos motiva a buscar cumprir as exigências da moralidade. Assim como John McDowell, que foi tratado na videoaula anterior, também teria defendendo uma posição aí mais perceptual mesmo e que é, enfim, internalista. Bom, finalmente, há um tipo de internalismo, qualificado como internalismo de existência, ou também chamado metafísico, que sustenta que o fato de um agente estar motivado em condições apropriadas é parte daquilo que faz com que uma proposição normativa seja verdadeira a seu respeito, ou é uma condição necessária para a subsistência daquele fato normativo. Então, novamente, já foi mencionado que Bernard Williams seria um pensador que sustenta esse tipo de internalismo. Bem, é claro que vocês percebem que essa subtificação, nós construímos diferentes tipos de internalismo segundo critérios diferentes, colocando ênfase em julgamentos ou na percepção e assim por diante, torna bastante sofisticada a discussão sobre a natureza da moralidade, mesmo entre aqueles que pensam então que ela é suficientemente motivante, que são os internalistas, eles ainda assim discordam sobre a melhor maneira da gente explicar como esse vínculo interno entre moralidade e motivação se estabelece. Então, claro, o objetivo dessas lições introdutórias não é sofisticar o debate, principalmente o debate metaético. Ele muitas vezes se torna bastante técnico e aprofundado, mas é dar uma ideia do que se passa nessas discussões metaéticas. Então, por hoje, nessa videoaula, ficamos por aqui. O importante, então, é compreender exatamente o problema que foi formulado lá no início, que diz respeito a saber se a moralidade é suficiente para nos motivar a agir, sim ou não. E aí essas duas posições, internalismo e externalismo, e também, claro, é importante diferenciar de outros usos que não esses usos da metaética. Bem, com isso, então, também nós encerramos a apresentação dos principais tópicos, problemas da metaética contemporânea. Eu vou fazer uma revisão na próxima videoaula e depois passaremos a tratar de questões de ética normativa contemporânea. Então, por hoje eu fico por aqui, agradeço e convido vocês à próxima videoaula, onde faremos essa revisão geral da metaética